Então, eu digo que a adolescência sempre é uma das fases mais turbulentas da vida, né? Ao mesmo tempo que ela tem toda uma riqueza, todo um conjunto de coisas interessantes, ela também, você tem uma série de dúvidas, né? Uma série de problemas. E eu tenho um marco importante na minha adolescência, foi que os meus pais se separaram, eu era ainda muito criança, eu estava ali no início da pré-adolescência, 10 para 11 anos ali, né? E como eu falei, meus pais são evangélicos e tal, então para minha mãe o fim do casamento era quase o fim da vida. Então ela sofreu muito, ela ficou muito fragilizada nesse período e isso me causou alguns traumas importantes nesse período. Então eu fiquei muito rebelde no início da minha adolescência, eu estava assim, revoltado. Na verdade, depois, né, como adulto, eu refletindo sobre isso, eu concluo que na época o que eu queria nada mais, nada menos era chamar a atenção do meu pai, né? De alguma forma, porque o meu pai, embora ele nunca nos deixou faltar nada, né? Sempre nos acolheu, sempre nunca deixou de pagar pensão, nunca deixou de, né, sustentar a gente, vamos dizer assim. Eu acho que para a cultura um pouco da família, de onde ele veio, talvez isso para ele fosse o suficiente, né? Então eu não tinha aquele pai do dia a dia, né, que saía comigo para os lugares e tal. Então tudo isso me causou uma revolta muito grande. E eu no início da adolescência eu era muito rebelde, né? Eu fui um aluno que, embora eu tinha um desempenho escolar muito bom, mas eu estava sempre na sala da diretora, sempre chamando a atenção dos meus pais. Então eu vivi uma fase ali dos 12 aos 15 mais ou menos, bastante conturbada, né? Embora, graças a Deus, nunca me envolvi com nada que pudesse pôr em risco a minha condição de vida, né? Eu sempre tive juízo em alguma medida, vamos dizer assim, mas eu estava muito revoltado. E era uma rebeldia sem causa, vamos dizer assim, né? Eu não conseguia traduzir aquilo numa causa mais específica. E eu costumo dizer que a educação mudou a minha vida porque foi através de uma educadora que eu me aproximei do movimento social, do movimento estudantil, e isso mudou a minha vida até hoje, né? Eu estudei muitos anos no Horacina, que é a escola do Bandeirantes, a escola pública estadual do bairro. Nesse período de rebeldia, vamos dizer assim, eu fiquei um tempo afastado da escola, acho que parei quase um ano de estudar, e quando voltei no ano seguinte, a minha presença causou um certo frisson na escola, né? Olha lá, ele tá voltando e tal. E nisso, essa educadora, que eu devo muito a ela, né? Não sei se ela sabe disso, mas a professora Leila Bassan, que na época era coordenadora pedagógica da escola, ela me chamou na sua sala pra gente conversar um pouco e falou: André, pô, você é uma liderança, cara. Você chegou aqui, tá todo mundo falando no seu nome, todo mundo falando em você e tal. Ela identificou o que nem eu mesmo identificava. Ela falou: só que você usa essa liderança para ser o líder da bagunça. Que tal a gente transformar essa liderança em algo positivo e tal? Eu falei: do que você tá falando, Leila? Ela falou assim: por que você não participa do Grêmio? Aí eu até num primeiro momento falei: Grêmio, né? Eu sou Palmeiras, Leila, que papo é esse, né? Ela falou: não é coisa de futebol, Grêmio estudantil. Eu falei: poxa, mas o que é o Grêmio estudantil? Aí ela me explicou que era a entidade representativa dos estudantes, se eu não tinha interesse em montar uma chapa, né? E nós montamos a chapa, eu fui candidato a presidente do Grêmio, montamos uma chapa com gente dos 3 períodos, a escola funcionava nos 3 períodos. E aí eu encontrei uma característica que eu ainda não tinha identificado, né? Eu acho que esses anos todos de leitura acumulada me deu uma boa oratória. E aí eu me destaquei nos debates, me destaquei na campanha do Grêmio, e a nossa chapa ganhou a eleição estourada, assim, sozinha. Ela teve mais votos que as outras 3 chapas, né? E foi quando eu fui lá em 1998, né? Na época eu tinha 16 anos, e foi aí que iniciei a minha vida pública, né? Que eu inicio aí uma trajetória no movimento estudantil secundarista, fui presidente do Grêmio Estudantil aqui de Marília, e nesse mesmo período, poucos meses depois de eu ter sido eleito o presidente do Grêmio Estudantil, eu conheci uma galera aqui de Marília que estava organizando um movimento de grêmios da cidade para reconstruir a União Marilhense dos Estudantes Secundaristas, que seria a entidade municipal dos secundaristas. É como se fosse um grêmio de toda a cidade, vamos dizer assim, né? E eu conheci essa galera, eles estavam aqui elegendo delegados para o Congresso da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, a UPES, né, que seria uma entidade estadual, uma entidade estadual dos estudantes secundaristas, e com isso eu fui eleito delegado, participei do Congresso em 1998 e voltei e me integrei a esse pessoal que
estava aqui organizando a reconstrução da União Marilense dos Estudantes Secundaristas, que estava mais de 10 anos sem gestão, e nós fizemos o Congresso de Reconstrução. Então eu fui eleito para a executiva da UMES de Marília na época, né? O Alexandre foi eleito presidente, Alexandre que hoje é um educador, inclusive, como eu, é professor, um amigo muito querido, e ele foi eleito presidente. Na época eu fui eleito secretário-geral, membro da executiva da UMES de Marília, então, nesse período, né? E ainda nesse congresso da UPES, que eu falei, que foi lá na cidade de Indaiatuba, eu fui eleito vice-presidente regional da UPES, aqui da região de Marília. Então, a esse momento eu já era membro da entidade municipal e da entidade estadual. A partir daí, eu passei a ter uma atuação mais regionalizada, acompanhando o movimento estudantil aqui na região de Marília, em outras cidades. Fui para Lins, fui para as cidades menores aqui do entorno, organizando o movimento estudantil. E um tempinho depois, já no fim dessa gestão da UPES, eu fui eleito, então, tesoureiro-geral da União Paulista de Estudantes Secundaristas, motivo pelo qual eu precisei me mudar para São Paulo, né, como membro da executiva da entidade. A executiva fica sediada, né, na cidade de São Paulo, e eu, por conta disso, saía de casa com 17 anos, né, da casa dos meus pais, aliás, da casa da minha mãe, porque meus pais já estavam separados há bastante tempo, e fui morar em São Paulo, então ser aí o tesoureiro da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Com 17 anos, já administrava aí algo em torno de uns 4, 5 milhões de reais por ano, né, que era o orçamento da entidade e tal. Então isso me deu uma responsabilidade muito grande. Então toda essa rebeldia que eu tinha dentro de mim, eu passei a canalizar para o movimento estudantil, né? E a partir daí passei a ter experiências inúmeras, né? Logo depois eu fui eleito diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui um dos coordenadores do histórico Fórum Nacional por Terra, Trabalho e Moradia, que reuniu o conjunto do movimento social brasileiro na década de 90. Fui um dos organizadores da Marcha dos 100 Mil em 1999 em Brasília. Enfim, então participei de um momento importante da vida política do país no movimento estudantil, né? E fui diretor da Organização Caribenha Latino-Americana dos Estudantes. Nesse período fiquei um tempo morando em Havana, fiquei algumas vezes morando em Havana. Todo mundo sempre pede para que eu conte essa história, que é curiosa, então eu fiquei um tempo por lá. E quando regressei ao Brasil, ainda morando em São Paulo, aí eu já estava um pouco mais experiente, já tinha mais de 20 anos e tal, já nem tinha mais idade, né, para ser estudante secundarista. Quando eu deixo de ser estudante secundarista e estava pensando ali no que fazer da vida nesse momento, eu recebo um convite, então, em São Paulo. A Marta Suplicy ganha a eleição na cidade de São Paulo, indica para a secretária de esportes, a então secretária Nádia Campeão, que me convida para estar ali no time dela, na gestão da Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo. Então eu assumo ali um espaço, né, na Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo. Eu coordenava o departamento de lazer da secretaria. A gente tinha um programa muito interessante, que era o programa Ruas de Lazer, e aí eu ingresso numa segunda fase da minha militância, que é quando eu começo a ter uma vida partidária e participar também de órgãos de governo, né? Então eu fiquei na Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo até mais ou menos o comecinho de 2002. Em 2002, o Lula ganha a eleição, né, pela primeira vez aqui no Brasil, e indica como ministro da Cultura o Gilberto Gil, e um dos coordenadores do Ministério da Cultura, o Gil, era um amigo, o Célio Turino. A gente já tinha trabalhado junto lá em São Paulo, e ele me convida então para compor essa equipe da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. Então nesse momento eu vou para Brasília, fico ali um ano, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano em Brasília, na equipe do Ministério da Cultura, né, trabalhando no programa Cultura Viva, na construção e na organização do programa Cultura Viva, que é o programa que criou os pontos de cultura no Brasil. Na minha opinião, a política pública mais consistente de cultura já elaborada no Brasil nas últimas décadas. Eu tive a honra de fazer parte disso nesse momento tão rico, né? E um tempo depois, eu tive muita dificuldade de me adaptar a Brasília, e um tempo depois pintou uma oportunidade que o Ministério da Cultura faz um convênio com a ONU, com o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social da ONU, da Organização das Nações Unidas, e eu assumi a chefia do escritório do PNUD aqui no Sudeste, né? E voltei então a morar em São Paulo, na capital de São Paulo, e é onde eu fico até 2005. Né? Nesse período todo, sempre em férias, feriados, eu vim aqui para Marília, né? Visitar minha mãe, meus amigos, né? Nunca perdi o vínculo com a cidade. Em uma dessas visitas eu conheci uma mulher que hoje é a minha companheira, a minha esposa, e aí o coração falou mais alto, né? Eu me apaixonei profundamente
comecei a namorar. Num primeiro momento, aquele namoro à distância, né? Porque eu morava em São Paulo, e teve um momento que esse amor foi crescendo cada vez mais, eu já não conseguia mais viver sem ela. Num primeiro momento, a desafiei com o convite dela ir para São Paulo, morar comigo. Até imaginei que ela não iria topar, mas porque ela tinha 18 anos na época, tinha acabado de fazer 18 anos. E pro meu espanto, ela aceitou, ela topou o desafio e a gente foi morar junto em São Paulo. Moramos mais 1 ano e meio, que foi esse período que eu fiquei no PNUD em São Paulo. E depois ela não se adaptou muito a São Paulo, né? Nesse 1 ano e meio, ela é uma pessoa que tem um vínculo muito forte com a mãe e quis voltar para Marília, e aí o coração falou mais alto, né? Eu acabei junto com ela regressando a Marília, né? Retornando a Marília, e cheguei aqui, logo que cheguei em 2006, de volta, o então vereador Sidney Gobetti de Souza, né? Uma lenda da política aqui de Marília, da esquerda de Marília, médico, né? Um médico muito comprometido com a população, muito querido na cidade, era vereador do PCdoB já desde a década de 80 aqui na cidade de Marília, e ele me convidou então para assumir a chefia do seu gabinete na Câmara Municipal de Marília, e eu passei a trabalhar aqui no Poder Legislativo em Marília, né? Então fiquei como chefe de gabinete dele de 2006 a 2012, né? Um período longo, aí, 6 anos no Poder Legislativo atuando como assessor. E infelizmente em 2012 o Sidney, depois de 3 anos de luta contra um câncer bastante agressivo, infelizmente ele veio a falecer, né? Motivo pelo qual nós deixamos o mandato então da Câmara Municipal de Marília, e eu assumi brevemente aqui no fim de 2012, de abril a dezembro de 2012, eu assumi como secretário da Cultura de Marília, né? Momento que nós